Então vamos chamar um sujeito que tem 46 anos, já é avô, é senador. Senador quer dizer sênior, né? A origem da palavra, homem velho. E ele representa o partido Rede, o estado do Amapá, líder da oposição no Senado. Recebam Randolph Rodrigues. Não dá pra acreditar que o cara já é avô, né? Não dá. De Antônio Gabriel. De Antônio, tá com quantos anos, Antônio Gabriel? 7. Caramba, já é avô um tempão, inclusive. É porque eu tenho uma tradição na família, presidente Bial, de começar cedo. Com que eu idade? comecei muito cedo. Eu me tornei pai com 20 anos, 21 anos. Devia ser proibido. Eu tornei pai de Gabriel. Gabriel até deve estar por aí. O meu filho mais velho é um velho. É O Paulo, aí, ele tá me ouvindo, é horrível. Não. Mas ele tem 65 anos. E depois se tornei pai de Thaís, e aí Thaís me deu Antônio Gabriel bem cedo. Que beleza. Você diria que é ainda um jovem na política? Acho que um jovem experimentado, né? Porque eu comecei também, como eu lhe disse, comecei muito cedo, Pedro. Eu comecei a militância com 13 anos no movimento estudantil. Com 15 anos, estava naquele Partido dos Trabalhadores dos anos 80, anos 90, que tem uma origem muito parecida com a do PSDB, né? Eu acompanhei, ainda criança no movimento estudantil, aquele período da Assembleia Nacional Constituinte, a atuação do então senador Fernando Henrique Cardoso. Tem uma foto sua na militância estudantil. Olha lá. Eles arranjaram fotos Que idade você incríveis, tinha né? aí? Nesse daí eu tinha 20 anos, eu era vice-presidente estadual do PT, isso daí foi no encontro do PT, no encontro da juventude do PT. Botava bigode para parecer mais velho, né? Eu fazia um esforço danado, né? Vem cá, você quando jovem militante petista, xingou muito esse senhor aqui ao seu lado? Eu gritei muito fora FHC. Eu confesso. Eu gritei muito fora FHC. Como é que você vê isso hoje em perspectiva, hein? Em perspectiva, eu acho que nós tivemos 3 grandes conquistas, Bial, nos últimos 30 anos. Eu vejo que hoje essas 3 estão sob ameaça. A primeira foi a redemocratização. A segunda foi no governo do presidente Fernando Henrique, a estabilidade da moeda. A estabilidade da moeda e a recuperação da credibilidade da economia brasileira. E depois a ascensão social, né? Eu, hoje, vendo a atualidade e vendo que essas 3 conquistas estão sob muita ameaça pela conjuntura que nós estamos vivendo, eu acho que nós poderíamos ter tido uma grande oportunidade se os 2 grandes partidos sociais-democratas do Brasil, o PSDB e o PT, tivessem encontrado uma concertação nesse meio termo. Não foi por falta de esforço meu. Eu sei disso, eu sei disso. O PT e o PSDB são, então, assim, os irmãos Karamazov da política brasileira? Ou coisa pior, Caim e Abel, coisa assim? Aí, cada um define o Caim e Abel à vontade. Eu acho que o Caim foi quem queria que os dois se unissem. O Abel foi quem queria que os dois se unissem. Eu acho que nós poderíamos, se tivéssemos construído uma concertação, que eu acho que em momentos diferentes, por circunstâncias diferentes não foi possível, seria possível superar o fisiologismo da política brasileira, que acabou levando depois a experiência petista para a triste experiência do Mensalão e dos escândalos de corrupção. E você para fora do PT para o PSOL e do PSOL agora para a Rede. Você é do Amapá, Amazônia Legal. Qual é a sua avaliação, rapidamente, de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente? É a maior tragédia que já passou pelo Ministério do Meio Ambiente. Não é à toa que todos os ministros do Meio Ambiente, de todos os governos, desde o governo do presidente Fernando Henrique, emitiram uma carta recentemente falando dos retrocessos da governança ambiental no Brasil, né? E é por isso que, inclusive, protocolamos. Fico feliz de saber que ontem o ministro Fachin despachou para a Procuradoria-Geral da República e pediu 10 dias à Procuradoria-Geral da República se manifestar o pedido de impeachment. É o primeiro pedido de impeachment da história republicana de um ministro de Estado, junto ao Supremo Tribunal Federal. E o fizemos porque a governança ambiental construída nos últimos anos foi uma conquista da sociedade brasileira. Nós éramos um pária ambiental até ali 1988, com a morte, com o assassinato de Chico Mendes. Começamos a reconquistar credibilidade internacional a partir de 92,
em governos diferentes, com a Eco 92 sendo realizada, passando depois pelo governo do presidente Fernando Henrique, tendo, eu acho que um momento triunfal durante o governo Lula, na gestão da ministra Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, quando os países de todo mundo resolveram convencionar o seguinte: olha, aliás, os países de todo mundo não, a Noruega, os países ricos, a Noruega e a Alemanha, disseram: olha, vamos dar nossa contribuição à preservação da Amazônia. Então vamos constituir o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia não tem nada de ameaça à soberania internacional, é uma concertação a partir de um diagnóstico. O aquecimento global levará ao fim das espécies, inclusive da nossa. Tudo isso, e o respeito internacional, foi colocado em xeque agora por esses 6 meses de Jair Bolsonaro e Ricardo Salles. Fernando Henrique, há exagero na reação internacional ao que está acontecendo na Amazônia? Não acho que há exagero, não. Há preocupação. Nem sempre eles são bem informados já, nos detalhes, mas quanto à tendência geral, é verdade. A retórica do governo atual é uma retórica de como se não houvesse aquecimento global possível, a questão dos indígenas não deve ser considerada, que a Amazônia não preocupa. Ao contrário, eu conheço razoavelmente a sua região. Escrevi um livro sobre a Amazônia há muitos anos, quando houve a tentativa estimulada pelos governos militares de ocupação da Amazônia. Bom, e eu fui lá, havia destruição da floresta, não sei o que e tal. Me choquei bastante com o que vi. Bom, mas além disso, é real que você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Não é o governo atual que seja responsável, vem de longe. Né? Perfeitamente. Vem de longe. Agora, o governo atual é responsável pela retórica, por não prestar atenção ao problema que é verdadeiro. Ah, mas os outros são... Claro, nós abrimos brecha para que interesses que são realmente de outra natureza, são comerciais, usassem esse pretexto para trazer dificuldade para acordos do Brasil com a União Europeia, etc, etc. Então, eu não acho que não se deva prestar atenção a esse aspecto da exploração que existe da questão ambiental também do outro lado. Mas ela é real, é preciso prestar atenção. No plano mais geral, como é que você tem avaliado o papel da oposição ao governo atual? Eu vejo o seguinte, a imprensa, que na verdade a mídia em geral, né, que realmente nas sociedades ocidentais tem um papel muito importante, porque forma opinião, é muito contrária a tudo que está acontecendo. Né? Eu vejo que a mídia tem mostrado muitos equívocos do governo. Eu acho que o principal dos quais é não entender que o mundo é outro. Nós não estamos mais na Guerra Fria. O governo dá a impressão de que você tem um perigo comunista por todo lado. Você nem se fale. Eu já sou antigo. Enfim, mas tudo isso é ilusório, não é verdadeiro, não corresponde. Os interesses são de outra natureza. O mundo está mudando muito e muito rapidamente. Eu perguntei como você avaliava a oposição. O que você está dizendo, então, é que a oposição está sendo feita mais pela imprensa do que pela oposição? O que eu estou dizendo é isso. Eu sei que a oposição existe, faz oposição, mas também eu sei também, por experiência vivida, que não é sempre que a oposição pode se manifestar. Há momentos. Esse momento ainda, eu acho que é importante que a mídia esclareça os fatos, mostre elementos para que a oposição possa falar alguma coisa que tenha realmente reflexo na vida, explicite o que está acontecendo. A parte isso, que às vezes é uma certa exagero, sublinho demais o caso, na verdade a mídia está dizendo as coisas como estão ocorrendo. E hoje é uma diferença, é que todo mundo faz parte da opinião pública. Eu vejo a internet, e na internet diz o que quer, meio desorganizadamente, né? Vamos falar, então, de mais de atualidade. Senador Randolfo, como é que anda a sua relação com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Espera aí, antes de responder, vamos lembrar o momento em que vocês se encontraram em 2013. Que moral dele que eu não vou entrar no quartel do Exército! Que moral tem ele para falar que eu não entro no quartel do Exército! Que moral vocês têm! Cara, você é problema, você não tem moral, que moral! Ai. Que coisa, hein?
Nem no movimento estudantil você teve cenas de quase pugilato, assim, né? No movimento estudantil é mais civilizado. Como é que está hoje a sua relação com o presidente Não, já Bolsonaro? tivemos um outro encontro, pelo menos foi em paz, não teve cenas desse tipo, né? Outro encontro na inauguração do Aeroporto Internacional de Macapá. Isso aí foi um episódio... Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Ele não tem o que mudar dele, né? Este que aparece aí no vídeo, tentando impedir a visita de uma comissão, da Comissão da Verdade do Senado em um quartel do Exército no Rio de Janeiro, é o mesmo que está na presidência da República hoje. Pelos acertos, pelas virtudes, pelas circunstâncias do momento, mas é que é o presidente da República e nós temos que respeitá-lo como presidente da República. Respeitamos, mas no momento como o atual, é necessário ter uma posição que deixe claro que é contrário ao que ele está representando. Fernando Henrique Cardoso, no livro Cartas a um Jovem Político, diz que um político precisa de popularidade, competência e respeito. Nosso presidente tem essas qualidades? Vamos lá. Popularidade. Popularidade está perdendo. Está perdendo, mas foi eleito. Mas foi eleito. E assim, legitimamente foi eleito, e é o seguinte, temos que respeitar o fato de ser eleito. Competência e respeito. Eu acho que esses dois critérios, na minha opinião, esses dois ingredientes fazem bastante falta. Primeiramente porque ele mesmo declara, ele fala que não conhece nada de economia. Ele tem uma retórica em relação ao meio ambiente, anti-meio ambiente. Ele desrespeita qualquer política relacionada a direitos humanos. Então, me parece que claramente não é alguém preparado. Respeito, bem, o vídeo que mostrastes aí demonstra. O que você disse, vou perguntar então, você acabou há pouco de manifestar a sua opinião a esse respeito, mas vou perguntar para o Fernando Henrique. Você concorda com a Michelle Bachelet, a ex-presidente chilena, alta comissária dos Direitos Humanos da ONU, que disse haver um encolhimento do espaço democrático no Brasil? Depende do que se caracterize do que isso significa. Como espaço democrático. Nós temos liberdade no Brasil, nós não temos medo. Eu me lembro do tempo do regime autoritário, já tinha medo. Hoje não tem. Agora, as atitudes, eu vi aqui, pessoais do presidente da República, e muitas vezes o comportamento verbal dele, mesmo no caso da Bachelet, são preocupantes. Primeiro porque ele representa o Brasil, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Portanto, o respeito institucional ele tem que manter, ele próprio tem que se autorrespeitar. Não pode falar sobre o pai dela, nada. Não é falar a favor ou contra, nada. É o pai dela. A Bachelet, eu só vi uma vez na vida, mas a Bachelet hoje é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Então ela falou como alta comissária da ONU. Não falou como pessoa que se está intrometendo no Brasil. Direitos humanos são universais. Nós vivemos nos intrometendo na Venezuela toda hora. E é justo que se faça isso. 7 conflitos nesses 6 meses com diferentes países do mundo. À toa? À toa não. Não eram necessários. Né? Então, eu acho que é um erro do presidente se comportar dessa maneira. E você viu o comportamento dele aí, agressivo. Mas o Brasil perdeu o centro? Há analistas políticos que dizem que, assim como nós fomos para uma direita extrema, a esquerda também foi, que nós... Eu sou favorável que haja um equilíbrio nas coisas. Eu acho que o centro é importante. O centro no Brasil tem que olhar para o povo. Não adianta ser centro e olhar para o mercado. Isso não é centro. É centro-direita e não se justifica. O Brasil é um país que tem que ter um equilíbrio. O mercado é fundamental, é básico. Não há no mundo mais o que houve na minha época de jovem. A ideia de que você vai ter uma economia com controle social da produção, acabou isso aí. Mas não acabou a diferença de renda e de vida das pessoas. O que cabe ao governo olhar para essas pessoas. Né? Então, eu acho que o que eu estou chamando de centro democrático inclui posição. Não é um centro amorfo, não é um centrão, que é fisiológico. Não. Tem que ter posição. Essa posição é clara. Tem que dizer com clareza, é a favor do mercado, mas sabe que porque há desigualdade de renda, precisa de políticas públicas, o Estado existe e ele existe e se justifica na medida em que ele olha para o conjunto. E quando você vai para o governo, você representa o Estado e você lá tem que fazer, a meu ver, se eu já fui, mas se eu fosse ativo na política, eu diria, a política tem que ser olhando para a maioria. E a maioria está mal.
Então tem que olhar para quem está mal. Claro que você tem que fazer as políticas que permitam o Brasil crescer, porque senão você não tem o que distribuir, mas você tem que entender que não basta crescer. Você tem que crescer e olhar para quem precisa. Eu acho que é isso que é necessário. E você, sendo presidente da República, a meu ver, você tem que ter a preocupação de não atiçar conflito. Você tem que olhar para a coesão, não tem que olhar para disrupção, para afastamento. A sensação que eu tenho é que o governo atual vê inimigo por toda parte e cria os inimigos. O adversário vira inimigo. O democrata sabe que tem um adversário. Na eleição, você é adversário, né? E pode continuar com ideias diferentes, mas você não vê, não é inimigo. Você não vai acabar com ele, matá-lo, ou ele não pode mais falar. Não. Você tem que convencê-lo. E convencer, etimologicamente, quer dizer vencer junto. Vencer junto. Né? A gente está falando dos outros, do outro. Vamos falar um pouco de vossos telhados aqui. São de vidro. Pois é, como todos os telhados. Senador Randolph, os sites de notícia, o UOL e o Intercept, divulgaram agora, no início de agosto, mensagens trocadas entre Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato, dizendo que Dallagnol teria sugerido a você entrar com uma ação contra o ministro Gilmar Mendes. É verdade? O meu partido, tem uma grande qualidade. Nós procuramos sempre que é necessário entrar com ações no Supremo Tribunal Federal contra o que achamos que é injusto, que é incorreto. Neste caso específico, na matéria que saiu, relatou uma ação que nós já íamos propor. Uma ação que já era de autoria nossa em relação a um fato, a uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que, no nosso entender, enfraquecia não só a Operação Lava Jato, mas o combate à corrupção no país. Então, de fato, a troca de mensagens houve? A troca de mensagens ocorreu, mas sem comunicação entre mim e o doutor Deltan. Embora eu conheça o doutor Deltan, embora eu tenha estado com eles, tenha relação com ele, este caso específico não teve, não houve pedido dele para que nós interpuséssemos, movêssemos a ação. A ação nós já íamos fazer de qualquer forma, assim como essa semana, para você ter uma ideia, quando o senhor Glenn Gould, que é, inclusive, o responsável pelo site Intercept, teve ameaças à sua liberdade, do sigilo da fonte, nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal que teve um deferimento favorável do ministro Dias Toffoli, para que fosse assegurado a ele o sigilo da fonte. Então, nós procuramos o Supremo como um instrumento de atuação política, como uma instituição jurídica, mas como instrumento de atuação política. O nome do presidente Fernando Henrique também apareceu numa troca de mensagens entre Moro e Dallagnol, e o Moro teria recomendado que investigações contra o Fernando Henrique não fossem levadas adiante para, aspas, não melindrar alguém cujo apoio é importante. Você é melindrável, presidente? Não sou, não. E também nem sei se meu apoio é importante. Eu sempre disse, não da agora, a Operação Lava Jato foi um passo adiante, porque ela realmente desvendou uma porção de processos que a população não conhecia e mesmo as pessoas enfronhadas na política não sabiam a extensão da corrupção no Brasil. Então, eu sempre fui partidário do que foi feito sem dizer com isso que sempre eles tenham razão. Eu não sei, tem que examinar. Agora, no que se refere a mim, o que ele diz aí, o pior ou o melhor é que foi feita a investigação. É o seguinte, a partir de uma declaração do Emílio Odebrecht, que quando algum juiz perguntou a ele no Supremo se também eu tinha recebido alguma coisa, ele disse assim, o senhor conhece o presidente Fernando Henrique? O senhor acha que alguma vez eu ia falar isso com ele? Isso é a declaração do Emílio. Eu até reproduzi na minha fundação lá a declaração. Pois bem, foi feita a investigação? Não tem. Eu não tenho nenhum processo, nenhum. Não é porque para me melindrar. Não me melindraram coisa nenhuma. O que me melindra é você dar a sensação de que tem uma coisa que eu estou escondendo. Não, eu quero que veja se tem mesmo. Antes da gente ir para o intervalo, um rápido pinga-fogo sobre o PSDB? Vamos lá? Rapidinho só? Por que o PSDB? Fala dele. Porque o PSDB é um mistério. Olha só, o presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique, foi consultado sobre a entrada de Alexandre Frota no partido? Imagine, nunca. Eu sou presidente... Não foi consultado? Nem Mas consultado. O que faz o presidente de honra, então? Nada, tem...
nada. Tem um título. Já fazer o quê? Jogar fora o título? Eu sou doutor honoris causa por mais de 30 faculdades. O que eu faço? Nada. Mas Alexandre Frota no PSDB é um avanço ou um retrocesso? É um retrocesso, o meu modo de entender. Um retrocesso. Eu não daria esse passo nunca. Eu não conheço Alexandre Frota e não sou homem de preconceitos. Mas, pela imagem, eu não vejo a razão pelo qual ele sempre nos atacou. E a decisão de manter a Aécio Neves nos quadros do PSDB, o que o senhor achou? Eu acho que tem o Estatuto PSDB. Tem que seguir o Estatuto. Tem muita gente acusada no PSDB e em vários outros partidos. A decisão é da Justiça. Você não tem por que se antecipar. Eu não acho que tem que jogar homem ao mar a toda hora. Não é? Quer dizer que eu endosse o que foi feito. Eu não sei o que foi feito, o que dizem que foi feito. O Aécio está sendo julgado, espera o julgamento. Né? É a minha opinião. Então, nesse caso, você foi consultado? Não fui consultado. Não. Nesse caso, eu disse, eu botei no meu Twitter o que eu achava. Não é que eu fui consultado. Eu não tenho vida ligada a nenhum partido, vida orgânica. Eu deixei essa coisa há muito tempo. O que eu penso, eu tento dizer. Mas não é que nem precisa me consultar. Para nada, eu não faço parte de nenhuma direção do PSDB. Randolph, você considera o presidente de honra do PSDB mais progressista do que o PSDB? Muito mais, não há dúvida. Eu acho que com o presidente Fernando Henrique, nós da oposição temos que conversar muito. Aliás, o que falta hoje para a oposição, já dialogando com a pergunta anterior que fizestes, e aí fazendo autocrítica, a gente tem que pensar mais no Brasil e pensar menos no ego. Isso. A gente tem que juntar os diferentes para o momento que o Brasil vive. Concordo. Não se faz oposição em torno de palavras de ordem. Se faz oposição em torno do que a sociedade brasileira está precisando. Exatamente. Se faz oposição dando resposta a mais de 13 milhões que estão entre desempregados e desalentados no Brasil. Dando resposta aos cortes dramáticos que estão ocorrendo no CNPq, na educação, na pesquisa e na ciência no país. Dando resposta a epidemias na saúde que estão voltando, dando resposta ao drama ambiental que nós estamos vivendo. Às vezes estão querendo fazer oposição, alguns setores, não todos, mas estão querendo fazer oposição baseada em palavra de ordem. Não acho que é um caminho. Eu acho que a gente tem que ter a oposição no Brasil hoje tem que ter a generosidade de construção de um campo amplo que reúna todos os democratas. Mas hoje, para este mero leitor de jornal aqui, isso parece distante. Isso está em construção. Eu tenho procurado no Senado, eu e outros valorosos companheiros, temos procurado construir isso. Mas isso, de fato, está em construção. Esse momento aqui é o momento para isso. Está aqui ao lado do presidente Fernando Henrique. Tentar reconstruir um pacto social-democrata que nós perdemos no passado e que, se tivesse dado certo, talvez nós tivéssemos alguns passos adiante. E se a liberal-democracia, que se clamava como tal, se demonstrasse no poder, mas não tem se demonstrado como tal. Mas, enfim, a minha opinião não importa. Importa saber de vocês. Vocês acham que o Sérgio Moro deveria se demitir? Não respondam agora, respondam depois de um rápido intervalo. A gente volta em instante. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E o senador pela Rede do Amapá, Randolph Rodrigues. Então, quem vai responder primeiro? Sérgio Moro está desmoralizado como ministro da Justiça? Deveria se demitir? Eu acho que ele não deveria nem ter assumido. Eu não boto muita fé em juiz que rasga a toga e vai servir a política. Sim, mas agora ele está lá, no Ministério, numa situação que parece que ele é desautorizado cada vez mais. Eu acho que, de fato, Pedro, ele já foi demitido. Pelos atos, pelos fatos, pelos acontecimentos. Existe lá alguém que está servindo ao presidente da República. Alguém que estava credenciado, que chegou como
com a autoridade política que ele estava no exercício da magistratura, não tem mais isso, olha, é uma derrota atrás da outra. Ele perdeu o que ele queria no COAF, perdeu a indicação de uma pessoa que queria para um dos conselhos, várias vezes foi desautorizado pela Polícia Federal, pelo presidente da República em relação à autonomia da Polícia Federal. Há muito tempo ele perdeu a autoridade política para o exercício da função. O que ele deveria fazer? Olha, eu não sei, porque isso é problema dele. Agora, se eu estivesse lá, eu me demitiria. Primeiro, eu concordo com o Randolfo no seguinte: foi um erro dele aceitar. Não, qualquer ministério, que fosse eu o presidente, seria erro também, porque ele é juiz e um juiz que mostrou ser independente. Agora, um juiz não por isso está qualificado para o exercício de uma função política. Eu tenho a impressão que o ministro Moro não tem as características de um chefe político, de um líder político, né? Tem características de um juiz. Então, ele está meio incômodo, me dá a sensação. E a prática política está o maltratando, né? Bastante, bastante. Bom, eu acho que ele podia, com legitimidade, aspirar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Está mais longe agora do que estava quando ele era antes, né? Então, acho que ele, acredito que ele tenha aceito por motivos explicáveis, ele seguiu a mano política, né, para evitar que houvesse alguém capaz de sufocar a Lava Jato, acho que ele teve esse impulso, mas ele chegou lá e viu que é coisa diferente. Então, ele tem que agir de acordo com as circunstâncias. Cabe a ele tomar essa decisão. Se estivesse eu lá, eu já estaria fora. Queria agradecer muito a sua presença, senadora, a sua também, presidente. Uma última pergunta, quer dizer, eu queria, para encerrar, uma frase, um pensamento bem resumido de cada um, para os jovens brasileiros que, afinal, foram o tema dessa nossa reunião hoje. Alguma coisa para dizer para eles antes que eles envelheçam? Eu posso citar Gramsci? Opa! Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Eu não conheço Gramsci. Mas deixa eu... Não seja modesto, presidente, não seja modesto. Nunca fui. Eu sempre me acuso do contrário. Não, mas é o que eu acho. Eu acho que é preciso continuar acreditando em si mesmo, acreditando no Brasil. Isso é fundamental. Eu acho que o jovem tem que ter esperança. E sem esperança, a razão sozinha não faz nada. Precisa acreditar também. Muito obrigado, Fernando Henrique. Até a próxima!